Eu vou apresentar a vocês, né? Então, vamos fazer uma breve introdução aqui, então, sobre o que a gente vai falar, né? De novo. Então, eu vou falar primeiro sobre a Jaqueline, que ela é indígena Pataxó, Ranranranê, da etnia Cariri Sapuyá, professora de Geografia e coordenadora pedagógica na Escola Estadual Antônio de Pádua Pascoal de Godói. É autora dos livros que Reconstruindo a História, de 2022, e Poemas para Existir, de 2025, além de protagonista dos documentários Reconstruindo História, com o mesmo nome do livro, que também eu entendo que foi feita em parceria, e da longa-metragem Cacica Jaqueline. Depois a senhora me corrige, por favor, se é Taiwan. Raiwan, eleita, e também ela foi eleita cacica pelo seu povo no município de Ribeirão Pires, né? Então a gente vai fazer um pouco essa discussão e dessa memória de resistência que trata aí o próprio documentário, que é longa-metragem, dessa atuação indígena no território urbano também, né? Dessa trajetória que vem lá do seu povo, lá na Bahia, do sul da Bahia, e vai articular aqui com a realidade do ABC paulista, né? É um pouco essa história que a gente vai contar, que vocês vão contar. E aí o Flávio, que é diretor do longa-metragem, ator, palhaço, diretor de teatro e cinema, além de produtor cultural, é idealizador da produtora Charanga da Alegria e da companhia Teatro Endoscopia, então, com formação no Circo Piolim e pelas oficinas culturais Oswaldo de Andrade e Mazzaropi. E aí, assim, o René, que é Giorgio Chimati, cineasta e produtor cultural, graduado em audiovisual, que transita também em diversas linguagens e produziu a série A Todo Vapor, que está disponível no Prime Video, e também foi premiada como melhor série de drama no Global Filmes Festival Awards de 2018. Parabéns, muito importante aí essa premiação. E também indicada em 7 categorias do Rio Web Fest de 2019, um super trabalho, né? E agora aí está marcando a presença dele com a longa da cacica Jaqueline Raiwan, nessa estreia do longa-metragem. Muito bem-vindos, eu vou deixar a palavra com vocês, viu? Assim, eu só estou fazendo essa apresentação e eu queria que vocês começassem aí falando, principalmente aí ouvir a cacica Jaqueline, agradecer mais uma vez, né? A gente teve a semana inteira aí para a gente organizar essa apresentação de vocês, a participação de vocês aqui. Como é que tem sido esse processo, né? Essa parceria? Muito bem-vinda, cacica Jaqueline. Oi, Tâmara. Muito obrigada. Eu agradeço imensamente pelo convite, né? É sempre muito importante a gente poder falar um pouquinho da nossa história. E, assim, eu quero dizer algumas coisas. Eu nasci em Ribeirão Pires, eu sou de Ribeirão Pires, né? Eu estou com 55 anos e tenho... na verdade, minha mãe era de Lins, interior de São Paulo, e meu pai um Pataxó, né? Então, quando eu estava com 8 anos, aqui em Ribeirão Pires, minha mãe morreu, né? E meu pai ficou viúvo com 4 filhos para cuidar. Então, meu pai pegou a gente e levou a gente para a Bahia, para a mãe dele cuidar da gente, né? Então, assim, hoje em dia eu tenho consciência que ali onde eu fui parar era uma área indígena, né? Onde a minha avó, a gente conviveu muito com a minha avó, na cidade de Nova Canaã, na Bahia. Então, dos 8 aos 16 anos, a gente conviveu muito com ela naquela região. Mas só que a gente não falava que a gente era indígena, na época índio, né? Você não podia ficar falando que você era índio e existia um tabu muito grande. O medo, na verdade, é medo, né? Hoje em dia eu sei que era um medo muito grande, só ninguém falava a palavra índio. Então, às vezes, eu perguntava para minha avó, vó, a gente é índio, né? Pela situação que a minha avó vivia ali naquela casa de barro, telhado de palha, igual a casa da minha avó, tinha umas 20 casas iguais, né? A gente fazia farinha, a gente tinha uma vida muito sofrida ali, não tinha banheiro, a gente tomava banho no rio. Então, depois, hoje em dia, né, depois de adulta, eu percebo que ali realmente era uma comunidade indígena. Mas
até hoje, ali na Bahia, no sul da Bahia, é muito perigoso, apesar que na Bahia inteira é muito perigoso você falar, se assumir enquanto indígena. Então, eu vejo isso, é muito perigoso. 2026 a gente está falando, então é perigoso. Então, depois dos 16 anos, retornei para o ABC Paulista, meu pai retornou com a gente, e a gente, aqui, eu me casei, né? Cursei faculdade, me tornei professora. Sempre que eu posso, eu estou na Bahia, porque a minha avó acabou sendo a minha segunda mãe. Então, sempre eu estou por lá, né? E em 97, meu pai chegou na minha casa, aqui em Ribeirão, e pediu para me ligar a televisão. Na época, ele pediu para a gente ver a família que estava na TV. Naquela época não tinha internet, né? Então, eu liguei a TV e estava passando o velório do indígena Galdino Jesus dos Santos. Então, ali na televisão, meu pai comentou que todas aquelas pessoas que estavam ali era da família dele, tias, tios, primos. Então, foi ali naquele momento que eu fiquei sabendo que nós éramos Pataxó Ranranhã, da etnia Cariri-Sapuiá. E foi sentimentos, assim, bem conflitantes, que eu fiquei tão feliz e, ao mesmo tempo, muito arrasada, né, devido ao fato que foi um fato terrível, o que aconteceu com o Galdino. Meu pai comentou para mim que o Galdino era primo dele, né? E as mães eram primas, né? As mães. Então, a partir daquilo, eu sempre que eu posso, a primeira vez que eu fui na aldeia foi no ano de 2000. A aldeia que eu estou falando para vocês é a aldeia Caramuru, Catarina, Paraguaçu, que fica na cidade de Pau-Brasil. E uma dessas idas do meu pai, eu peguei um documento, naquela época, era uma declaração, né, dizendo que eu sou indígena. E de volta para o ABC, eu não tinha muito... Quando eu falava isso, as pessoas tiravam sarro, né, e não acreditavam muito nessa situação, né. Então, eu também não tinha muita bagagem para falar com as pessoas, não tinha argumentos. Então, eu também me escondi bastante aqui no ABC Paulista, não falava que eu era indígena, né, ficava quieta. E na pandemia mesmo que eu me levantei, porque na pandemia a prioridade da vacina foi para os povos indígenas. Então, eu fui até um posto aqui em Ribeirão Pires tentar ver, né, saber da informação da vacina para saber. E lá no posto, a moça que me atendeu falou para mim, ela não reconheceu aquele documento, falou que não sabia nada sobre aquilo, não tinha conhecimento, então a gente não conseguiu ter acesso à vacina, e a forma como a gente foi tratado também foi muito, muito ruim, né? Então as pessoas ainda persistem tirando sarro, né, da sua situação, da sua identidade. Então, eu voltei lá na aldeia, conversei com um primo meu, que é uma das lideranças da aldeia, o Som Pataxó, e ele falou para mim, volta no ABC e faz alguma coisa, você tem que falar para as pessoas, você tem que fazer um cadastro, só quando a gente faz um cadastro na saúde que a gente é reconhecido pelo governo federal. Então, você põe no papel toda a família e leva às autoridades exigindo que eles façam esse cadastro. Então, a gente demorou 9 meses aqui, e cadastramos 97 famílias nas 6 cidades do ABC. Eu fui em cada cidade falar com os prefeitos, falar com o secretário de saúde, exigir que eles cadastrassem a nossa família. E em 2024 foi inaugurado o primeiro posto de saúde em Santo André, que atende os povos indígenas que estão nas cidades, né? Eu estou fazendo um resumo para você, mas teve Ministério Público, foi uma briga bem grande. E o ano passado, em dezembro, a gente inaugurou o segundo posto, que na cidade de São Bernardo do Campo, uma sala em referência a atendimento aos povos indígenas que estão nas cidades. Então, a gente tem a cada 2 meses reunião com o Ministério Público e as cidades nessa busca ativa desses 3.012 indígenas que tem na região. O Ministério Público me chamou para conversar, e aí ele decidiu transformar a luta para todos, né? E eu também não sabia que era tanta gente aqui no ABC, eu não sabia, eu desconhecia para mim eu achava que era só a gente, né? Então, foi uma surpresa muito grande saber que tem 3.012 pessoas aqui na região do ABC Paulista, e a gente está nessa luta. Nesse meio tempo, eu escrevi um livro e tive a felicidade de conhecer o Flávio, né? E o Flávio falou para mim, a sua história dá um filme, né? Então, ele vai poder falar um pouco mais, mas foi, resumidamente, essa história aqui do ABC nossa. E para completar também, Tamer, eu queria dizer que em dezembro do ano passado nós ganhamos, né? Ganhamos aqui na Ribeirão Pires 20 mil metros quadrados
vai ser a primeira vez, foi a primeira vez no Brasil que uma prefeitura doou uma terra indígena para um povo indígena que não está morando nela. E a gente pretende fazer um centro cultural aqui no ABC Paulista, ser uma referência, né, no Brasil, aí quem sabe, dos Pataxós, Ranranran e Cariri Sapuiá aqui no ABC Paulista. E acho que é isso. Muito legal, quanta história, nossa, fico muito feliz, viu, Cacica, que a gente possa estreitar mais essa relação, né, porque, assim, aqui a gente tem o nome de Ação Negra, né, e a gente traz muitas questões da população negra, que é periférica, mas a gente não deixa de tratar também, de entender da importância dos povos originários, né, não existiriam as tradições negras, né, a cultura negra afro-brasileira sem as tradições indígenas, né? Então a gente tem que referenciar e a gente entende, nós nos entendemos como povos irmãos. Então é muito importante a gente construir também essas narrativas a partir de lideranças como você, tá? Então a gente pode pensar por conta de tantos temas que você tem trazido, que a senhora tem trazido. A gente pode pensar também em outras vezes da participação da senhora, de representantes que a senhora puder indicar, para a gente tratar todos esses temas aí muito importantes, né? E de conquistas também, né? Muito importantes. Obrigada, Tâmara. Só complementar, assim, dentro do consórcio intermunicipal aqui do ABC, a gente só tem realmente, quando a gente fala de racismo, a gente só coloca o povo negro. Então, até as leis dentro do Conselho da Igualdade Racial, que eu fiz parte aqui em Ribeirão Pires, não se falava do povo indígena. Então, eu faço um apelo aqui para todo mundo, né, que tem que mudar esses nomes também, como a gente precisa ser inserido em todos os lugares. Então, onde eu vou, eu falo, é povo negro e indígena. Tem que haver essa correção. Na universidade também aqui do ABC Paulista, eu estive lá em alguns encontros e, assim, quando fala de racismo, só está o povo negro. Então, também gostaria que vocês lembrassem, né, que existe também povo indígena que está escondido aqui devido à violência na aldeia e aqui na cidade devido ao preconceito. Devido ao preconceito, quando você fala que é indígena, então as pessoas ainda insistem em negar sua identidade, querer negar, fazer o apagamento, né, da sua história. Então é isso. Obrigada pelo convite, mais uma vez. Muito bem colocado. Flávio, por favor, fale um pouco para a gente aí dessa parceria, desse processo, desse encontro com a Cacica Jaqueline. Bem-vindo mais uma vez, importante trabalho aí, eu acompanhei aí um pouquinho pela internet o trabalho de vocês, na companhia. Boa tarde a toda a comunidade Fórum, vocês estão me ouvindo bem? Estamos, a questão é que às vezes a sua imagem congela. Certo, que eu não estou na minha casa, estou circulando, que eu estou trabalhando e eu estou almoçando e dando a entrevista. Bom, esse contato aconteceu, o curta-metragem, o Reconstruindo a História, por causa da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei de fomento à cultura brasileira, que mostra a importância, né, do Ministério da Cultura e das leis de cultura, de incentivo à cultura, as leis diretas, né, que tem a Paulo Gustavo, e teve também a Lei Aldir Blanc, que é uma lei de política nacional de fomento à cultura, que é fundamental para que a nossa identidade apareça, né, para que a gente consiga desenvolver os nossos trabalhos artísticos e culturais. Então, quando eu li a história da Jaqueline no livro, eu convidei-a para fazer esse curta-metragem, fazer o projeto através do edital na cidade de Ribeirão Pires, e depois que o filme aconteceu, ele deu certo, a gente fez um outro projeto para fazer um longa-metragem, já podendo ir para a Bahia, visitar as aldeias e visitar a Fazenda Jaqueira, que é onde a avó dela morava com ela e com toda a família. Então é isso, assim, eu quero destacar só a importância de nós termos um Ministério da Cultura e que nós temos uma identidade cultural para ser apresentada ao mundo, né? Viva o cinema brasileiro. É isso. Muito bacana, Flávio. Eu só queria retomar uma questão aqui. Assim, então, foram 2 documentários, né? Assim, teve que foi o primeiro que deu
que introduziu esse debate, que é o sobre memória, isso? Isso, primeiro foi um curta-metragem, tá? Que foi do edital do município de Ribeirão Pires, que a Jaqueline foi a proponente, eu fiz o projeto junto com ela, porque eu tenho uma produtora, e aí a gente fez o curta-metragem com ela proponente. O segundo edital, que é o longa-metragem, você já precisava ter o cadastro na Ancine. Então, foi pela minha produtora, mas a Jaqueline junto. E aí foi um edital da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, que é o PNAB, com recursos federais. Então, foi um edital da Secretaria de Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, mas os recursos são federais. Entendi. Então, o primeiro foi o Reconstruindo a História de 2022, né? Um documentário, um mini. Não, o Reconstruindo a História foi em 2025. E esse agora em 2026. É isso. É que o livro foi em 2022. É de 2022. E aí o livro agora... E agora o documentário longa, Cacica Jaqueline Rayuan, aí foi de 2026. É isso, bacana. E assim, porque, lembrando que assim, a própria lei Aldir Blanc, ela foi criada justamente nesse período da pandemia, né? Então, assim, num período que os artistas, as produções estavam assim também sem trabalho, né? Então foi importante. Não só a pandemia, né? O governo anterior também ele tinha fechado o Ministério da Cultura. Ele sempre foi contra projetos culturais, ele é contra a cultura. E foi uma dificuldade enorme para os artistas. Então, assim, teve a pandemia também, que foi uma coisa que a gente perdeu mais de 700 mil vidas por incompetência de um desgoverno, né? Pelo negacionismo e também pela execução de coisas de querer destruir tanto as universidades públicas como a cultura brasileira, como o Ministério de Cultura. Então, assim, tem tudo isso, mas teve a lei emergencial, que a Jandira Fegali é uma das pessoas muito importantes nesse processo, né? Porque ela foi a relatora da lei, e depois a gente conseguiu fazer a Aldir Blanc e também a Lei Paulo Gustavo, que aí a Lei Paulo Gustavo já era voltada mais para o audiovisual. E a PNAB virou, a Política Nacional Aldir Blanc virou uma lei já de muitos anos, não vai ser só emergencial. Foi isso mesmo, Flávio, bem lembrado. Isso. E agora eu queria ouvir também um pouquinho do nosso camarada aqui, René Giorgio, sobre essa experiência. Olá. Falasse um pouquinho também, né? Porque assim, a fotografia foi muito aprendizado, sim, poder ter trabalhado nos dois projetos, tanto no curta-metragem quanto no longa. Principalmente no longa, porque eu pude... no longa eu participei mais ativamente das gravações, como assistente de direção também. O período que nós passamos na Bahia, conhecendo as origens da Jaqueline, eu acho que foi um período de uma experiência de aprendizado muito humano também, muito além do que a questão técnica, né, da produção do filme. E acho que o processo da montagem é meio que a gente tentar transmitir para o público tudo aquilo que a gente absorveu e aprendeu durante as gravações, né? E acho que é muito legal quando a pessoa fala, me emocionei. A gente teve uma série de exibições agora. Uma amiga minha falou, nossa, eu estava quase chorando no final ali. E acho que é muito legal quando a gente consegue ver que o espectador absorveu, né, aquelas emoções que você queria transmitir ali no filme pronto. Muito legal. Eu vou pedir para o Thiago trazer um pouco as imagens. A gente não vai conseguir passar o trailer, né? Mas, assim, trazer um pouco as imagens que eu colhi, a partir do trailer também, porque tem muito essa questão da memória, do reconhecimento das origens, da Cacica também, da toda a comunidade, a família, né? Assim, acho que esse trajeto tanto do espaço urbano, quanto ali da região ali do sul da Bahia, de onde ela representa.
junto com a liderança, né, que eu acho que também traz um pouco a história, né, eu não consegui assistir inteiro, mas eu tenho um entendimento que isso também traz um pouco a questão da própria história desse assassinato, né, que aconteceu com o Galdino de Jesus, né, lá em 1997. Queria que também, se você pudesse falar sobre isso, se entra nessa discussão também, e de algumas imagens aí que eu consegui copiar e colar aí para vocês falarem um pouquinho mais. Quer falar, Flávia? Você que é a protagonista, Jaque. Tá, eu vou. Essa foto aí mostra a nossa anciã mais velha aqui do ABC Paulista, né? Essa é a Valdelice. Então, a gente está aí na praça, em Santo André, que leva o nome em homenagem ao Galdino. Então, eu sempre tive a vontade, eu queria que o Flávio, no começo mesmo, quando a gente conversando, eu queria que voltasse na aldeia e mostrasse a família do Galdino lá, né? Porque, assim, eu nunca vi em lugar nenhum falar sobre eles, o que aconteceu. Então, o desejo meu foi que mostrasse. Então, a irmã dele aparece dando um depoimento lá no filme, e a fala dela é bem, bem emocionante, né? A fala dela. Então, ela diz assim que mendigo também é gente, e índio também é gente. Então, foi uma fala que acho que todo mundo, quando vê aquilo, fica emocionado. Foi uma forma de resgatar essa história também, né? Uma história que foi esquecida do que aconteceu. Então, ela teve uma participação no filme, sim. Então, é isso que eu queria mostrar, né? Que a nossa família lá na aldeia ainda não teve uma justiça para eles, né? Não tem uma justiça. Pode passar, Thiago, por favor. Essas imagens é lá da aldeia. Na aldeia tem um museu, né? Tem um lugar que é onde é guardadas as memórias. Então, essa imagem aí mostra a mãe do Galdino. É uma foto dela, né? Uma foto da mãe. Ai, que interessante. Bem legal. Da mãe. Aí é na escola, que tem lá na Catarina Caramuru, Paraguaçu, tem uma escola. Então, mostra como que é a educação indígena lá, como que são os estudantes, como que é a cultura. Então, o filme aborda a cultura, aborda as pinturas, aborda a língua. É um filme que foi, assim, abordando... O Flávio, ele teve esse pensamento de abordar tudo lá dentro da aldeia, né? Para também desmistificar o que as pessoas pensam. Quando fala aldeia indígena, o que a pessoa pensa, né? Então, tem um posto de saúde lá dentro. Então, ele trouxe... lá no filme dá para ver bem, que não é como as pessoas imaginam, que o dia todo a pessoa que está lá na aldeia está com cocar, está pintada. Não, lá dentro é uma vida normal, né? Uma vida de luta, uma vida que não é uma vida fácil para quem está na aldeia. Na verdade, o povo indígena não é fácil nem para quem está na aldeia, nem para quem está na cidade, né? Passa por favor, Thiago. Tem muito aspecto do cotidiano, né? Também. Sim, isso mesmo. Ele abordou como que as pessoas vivem lá. Então, dá para ficar bem assim... porque quando a gente fala de povos indígenas, a maioria das pessoas imagina o Amazonas e imagina aquele indígena que está lá na canoa, né? Que está lá, muitas vezes... pensa numa pessoa ignorante, pensa numa pessoa de outra forma. Então, o filme vai mostrar que não. Tem gente lá, pessoas lá dentro que trabalham fora da aldeia, ou que estão lá na aldeia. É uma vida comum, né? Então, é isso que eu queria também mostrar, para desmistificar o que as pessoas imaginam de povos indígenas, né? Os povos indígenas estão onde eles quiserem estar, devido a essa diáspora que aconteceu, essa violência que houve lá atrás, né? Por que a gente está no ABC? Então, o filme, eu acredito que é bem didático nessa questão de mostrar por que a gente está aqui no ABC Paulista, né? Por que meu pai veio parar aqui? Então, esses são meus primos. O Aguinaldo Pataxó, que está aí do meu lado, de camiseta branca, ele comanda o segundo maior movimento indígena do Brasil, que é um Mopoíba, da Bahia. Então, ele é o meu primo. Então, essa foto mostrou a nossa família lá. Muito legal. E aí, assim, aqui a gente rememorar, né, essa história. Sim.
que ainda Sim. requer muita justiça, né? Na verdade, o Flávio também trouxe essa questão no filme. Ele fala, ele passa acho que assim fala, né, nos créditos lá, o que aconteceu com os assassinos dele, né? São todos estão ganhando bem, têm empregos ótimos, maravilhosos, e aí mostra lá a família dele na aldeia como é que tá. Então a gente percebe que não foi feita justiça, né? Não houve justiça para o Galdino. Passa para mais uma imagem. Esses são os assassinos, né? São 4 pessoas, né? Na época eram jovens, né? E essa notícia foi do Brasil de Fato. São 5 pessoas. São 5 pessoas. Isso. Uma delas era menor na época, né? Isso. Todos são funcionários públicos, com comissionados, um na Polícia Federal Rodoviária, outro no Senado, outro na Justiça. Todos, e eles ficaram presos somente 5 anos. A esposa do Melo, que era do STF, o primo do Collor, que era ministro do STF, era a esposa desse caso. E ela falou que eles não eram meninos criminosos, eles não eram pessoas do mal, eles eram pessoas do bem. Foi algo que aconteceu errado, foi uma brincadeira que não deu certo. Só retomando aqui que essa imagem, essa reportagem foi da Brasil de Fato de 2022. Então, hoje a gente... foi dia 29, foi dia 20 de abril a morte dele, de 1997, né? Então, esse ano fez 29 anos do assassinato dele, do Galdino. Passa mais uma imagem, Tiago, e é aquilo lá, né, que você falou, Flávio, que isso saiu, esse acontecimento, essa tragédia aconteceu e foi repercutida no Brasil e no mundo, né? E a gente tem que pensar também que era um governo Fernando Henrique Cardoso, um governo também muito contraditório, né? No momento em que ali eu estou imaginando que a comunidade que representa a cacica Jaqueline e a liderança indígena Galdino, né? Ela estava passando por processos de imensa truculência, de reconhecimento das terras, né? E de remarcação das terras, e foi justamente dentro desse processo que o Galdino foi a Brasília participar de encontros e reuniões, né? E na mesma época ainda estava vendo a marcha do MST, né? Uma marcha também que foi muito memorável, assim, porque existia muito confronto de terra estava existindo naquele período, ao mesmo tempo que existia uma ideia de conciliação ali. E a chacina, né, de Eldorado, do Carajás. Exatamente, né? Também. Então, se vocês quiserem falar mais um pouquinho para a gente finalizar. A gente conta um pouco dessa história do governo, o governo ACM, que era governador, ele tem uma briga com um fazendeiro que era apoiador dele e deixa de apoiá-lo e vai para o MDB. E na época ele era Arena, né? Era ditadura na década de 80. Então ele se junta à FUNAI e leva a população indígena de volta para o território que era deles. E reúne os indígenas, e aí eles tiveram a retomada em 82. Só que aí o ACM ele se aliou novamente ao fazendeiro e ele queria retirar os indígenas do território. E depois disso, quando ele tentou retirar, é aí que eles se uniram e fizeram a comunidade Han, que quer dizer, na língua Pachorrã, todos os povos. Então, Han os Pataxós, os Cariri-Sapuyá, os Tupinambás, os Baenã, os Guerém, os Camacã, todos se juntaram para ter uma força maior e lutar pelo território. E a gente explica isso no filme, mostra toda essa história. É uma história de mostrar a história do Brasil.
Jorge Amado, assim, é uma coisa assim de voltar aos clássicos da literatura brasileira também. Muito legal, parabéns, viu? Eu quero assistir. Agora vocês podem falar também sobre as próximas exibições, onde vão ser. Eu sei que vocês têm agenda internacional também. Eu vou deixar para a Jaqueline falar, só que eu queria só fazer um agradecimento a toda a equipe. Né? Tá aqui o Renê, que também arrasou na montagem. A gente teve Marília Lino na direção de fotografia, tivemos o Raul Giacomini como câmera, tivemos o Gustavo Martins como captação de som, tivemos o Murilo Taveira no designer, tivemos uma equipe gigante assim, que participou, que ajudou muito nesse processo. As produtoras indígenas, a Angelina Pataxó, de Nova Canaã, que é irmã da Jaqueline e que também atua no filme, o Tiburtino, que é esposo dela, que foi um parceirão assim de nos receber, o Som Pataxó, que fez a produção para a gente poder ir para a ilha, quer dizer, para a aldeia, para a gente poder ir para a aldeia Catarina, Caramuru, Paraguaçu, e depois para a aldeia também Abaeté, o Mica, o Aguinaldo e toda a comunidade Pataxó, Cariri, Sapuiá e Ranranran, da Bahia e também do ABC Paulista. Obrigada, Flávia. Do nosso roteiro. Eu estou muito feliz, Tâmara. Pode dizer, Cacica, por favor. Estou muito feliz. A gente teve no Rio de Janeiro o primeiro festival. Nosso filme foi contemplado para passar lá no Rio de Janeiro. Estivemos lá, eu e o Flávio, a minha filha. Então, eu fiquei muito feliz de ver o filme passar na Cinelândia. Eu fiquei muito emocionada. Na verdade, eu ainda não estou acreditando em tudo isso que está acontecendo. Às vezes, parece que realmente a gente está vivendo um sonho. E tem uma mulher, Arlete Martins, que está lá na Europa. Ela está fazendo esse intercâmbio. Então, assim, a gente fomos convidados a estar em alguns espaços, né? Lá na Alemanha, Berlim, e em Portugal, em Lisboa. Então, a gente fechou aí 16 dias de apresentações do filme. Eu espero, né, que a gente consiga ir até lá. O Flávio está aí esperando as respostas de alguns editais para nós conseguirmos fazer essa viagem internacional. E, assim, estou contente porque a nossa família Cariri Sapuiá nunca houve um documentário, então todos na aldeia estão muito felizes de poder mostrar a história, né, da aldeia, lá na aldeia, como que é a vida deles, e a nossa aqui no ABC Paulista, das conquistas que a gente está tentando fazer aqui no ABC. Não é fácil, né? Não é fácil, mas não é fácil lugar nenhum, tanto na aldeia quanto na cidade. Não é fácil ser indígena, não é fácil. Então, o filme, eu acredito que é uma forma de sensibilizar e mostrar que nós estamos vivos, que nós não estamos, como o livro de história insiste nos mostrar nos livros de história, né? Então, a minha fala como sou professora, eu insisto muito em falar sobre isso, como os livros didáticos nos mostram, porque eu estou dentro da escola e estou vendo. Então, eu insisto em falar isso, tem que mostrar a realidade de todos os povos indígenas, não só lá no Amazonas. O Brasil indígena, os povos indígenas estão em todos os lugares do Brasil, em todos os lugares tem povos indígenas. Então, essa forma de mostrar só aquela região, só aquele povo, são mais de 400 povos, são mais de 200 línguas faladas no nosso território. Isso tem que ser dito, né? Porque resume tudo a um só, todo mundo é uma coisa só. Não, é uma diversidade cultural muito grande que a maioria das pessoas nem imaginam. É isso, eu gostaria de agradecer, Tâmara, esse espaço, que é muito importante, a gente está falando, agradecer ao Flávio mais uma vez, ao Renê, toda a equipe desse filme, que ficou maravilhoso, né? Todo mundo que está saindo do filme está bem emocionado, porque, na verdade, se você leva um choque de perceber que você está com o indígena aqui pertinho de você, né? Tem indígenas aqui, e o Centro Cultural, que eu espero em breve poder falar também, que já está sendo construído aqui em Ribeirão Pires. Muito obrigada. Assim, a gente tem aprendido bastante, né? Assim, porque são muitos detalhes, né? Pra gente, assim,
entender o que é a população Pataxó, Ranhê, aí tem a etnia Cariri Sapuiá. Então, assim, são vários detalhes, assim, que a gente precisa das línguas, né? Assim, então, de como esses povos estão sendo, essas populações estão sendo deslocadas, né? Translocadas. Então, assim, é muito importante que vocês tenham cada vez mais espaços, que estejam mais com a gente aqui, para a gente aprender com vocês, né? Aprendemos juntos aí todo esse processo de luta também. E assim, também parabenizar o Flávio também, porque tem uma atuação também como uma pessoa que está empreendendo tudo isso, né? E a gente sabe que as pessoas da cultura, os gestores culturais, também artistas, né, tem que ter esse papel também de militância e de gestor, né, de política pública, de estar em cima, de acompanhar, né, de ir atrás de parceria, que não é fácil, né? Imagino que não seja nada fácil todo esse processo aí. Parabenizar também pela parceria com o René, né? Um artista também premiado, né? Eu acredito que, assim, agradecer também porque uma obra que com certeza vai ser muito premiada. Então, para a gente é uma honra, né? Assim, é um trabalho fresquinho que acabou de sair, que vocês estão começando a lançar, e a gente está podendo pegar isso no início, né? Poder acompanhar um pouquinho mais todo esse processo aí. Renê, você quer falar mais alguma coisa? Não, gostaria apenas de agradecer ao Flávio, agradecer à Cacica Jaqueline pela oportunidade de poder estar trabalhando novamente com eles nesse projeto. Eu que fiz a montagem também do curta-metragem, que foi um trabalho muito interessante, e aí o que possibilitou que pudesse retornar a esse trabalho de montagem e agora também de assistente de direção no longa-metragem. Apenas agradecer a eles, parabenizar a Jaqueline por toda a luta, e é isso. Flávio, agradecer, quer trazer aí as palavras finais também? Agradecer a você, Tâmara, a toda a comunidade Fórum, que eu acompanho, assim, sou público também, o Rovai, a Adri, sou uma pessoa que está sempre acompanhando vocês, porque é um jornalismo que eu acho interessante, importante, fundamental para o país, né? Um jornalismo independente, que não fica anunciando coisas só da Faria Lima, o que a Faria Lima quer, né? Porque é bem difícil você, no Brasil, a gente reconhecer o quanto que é complicado as pessoas poderem trabalhar, viver com dignidade e ter um orgulho de ser brasileiro. Porque é complicado porque, às vezes, muita gente usa o Brasil para coisas particulares que fica muito complicado, assim, né, de interesses. A gente vê jornalismo que é bem complicado, né, assim, e aí a gente fica até assustado. Mas agradecer a comunidade Fórum, agradecer a vocês, parabenizar pelo trabalho de vocês, agradecer a toda a equipe, agradecer a comunidade Pataxó, Ranhê, Cariri Sapuiá, e dizer que a gente está bem feliz com esse projeto e que virão outros. O interesse é a gente estar desenvolvendo toda uma identidade nacional que muitas vezes isso a Globo não mostra. É uma frase que a gente falava no filme, isso a Globo não mostra. É bem isso. Nossa identidade nacional e o nacionalismo que a gente quer, né? Porque se construiu uma ideia de nacionalismo muito fragilizada também, né? A gente, por conta desse Brasil ou Pindorama, né? Exatamente. Então, assim, queria assim, aproveitar para dizer assim, eu sei que você tem um trabalho muito importante, né? Com a Charanga da Alegria, com peças, com atuação também no ABC. Então, assim, um trabalho periférico também, enfatizar isso, assim. Então, para a gente pensar nas próximas pautas, né? Para enfatizar mais também outras produções, né? E também do Teatro Endoscopia. Obrigado. Valeu, gente. Muito obrigada.